1 Timóteo, verso 1 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso quando estava de viagem para a Macedônia, foi para admoestares alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus, que se realiza na fé. A finalidade dessa admoestação é a caridade, que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Desviando-se alguns desta linha, perderam-se em palavreado frívolo, pretendendo passar por doutores da lei quando não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam tão fortemente. Sabemos com efeito que a lei é boa, conquanto seja usada segundo as regras, sabendo que ela não é destinada ao justo, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas e marricidas, homicidas, impudicos, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, perjuros e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Sou agradecido para com aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço, a mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Superabundou, porém, para mim a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, pois dos quais eu sou o primeiro. Se me foi feita misericórdia, foi para que em mim primeiro, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua longanimidade, como exemplo para quantos nele hão de crer para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Temos graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, que Tu sejas, Pai, glorificado, que Tu sejas exaltado, através das nossas vidas, do nosso agir e da nossa inércia, que tudo seja em Ti, Pai, e que Tua palavra nos ensine e nos exorte, Senhor, exorte a aprendermos de Ti, a confiarmos em Ti e a obedecermos ao Senhor. Na mesma perspectiva que Paulo, mostrando que através da humildade, da servidão e da obediência, o Senhor é glorificado. Dai-nos essa graça, Pai, de aprendermos esses ensinamentos tão preciosos, tão valiosos e tão ricos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Eu quero seguir a mesma linha de pensamento do qual foi trabalhado algumas semanas atrás, em que nós temos como uma perspectiva de exemplo a vida de Paulo, as atitudes de Paulo, as palavras de Paulo. E duas coisas se manifestam não só na vida de Paulo, mas na vida de todos aqueles que se entregam a obedecer e a viver uma vida cristã. É que a exemplificação de obediência não só acontece em palavras, mas a exemplificação de cristianismo, ela se faz em palavras e vida.
não só naquilo que nós falamos, não só nas frases que nós conseguimos formular, mas a exemplificação do cristianismo está forjada e moldada por tudo que nós praticamos ou deixamos de praticar. Porque ser cristão com palavras bonitas é muito fácil. Ser cristão por falar que é cristão é muito simples. Ser cristão por poetizar é muito genérico. Quantos de nós não conhecemos pessoas que falam de Deus, falam da Bíblia, cantam, e é até de se admirar, mas quando se olha para a vida dela, você percebe que é uma vida totalmente reprovável por tudo aquilo que ela falou. Mas quando nós olhamos para essas pessoas que eram pecadoras, não deixaram de ser pecadoras, mas foram servos do Senhor, nós percebemos que o cristianismo que se manifesta na vida dessas pessoas é um cristianismo não somente de palavras, mas de atos. Viver, experimentar, sofrer. Nós temos a tendência de acreditarmos também que quando nós falamos de viver o cristianismo por atos e por vivência, está atrelado a tudo aquilo que é bom para nós, as nossas alegrias, os nossos momentos de sorriso, os nossos momentos de festas ou felicidades. Mas não, ser cristão e viver o cristianismo está muito mais atrelado ao padecer do que se alegrar com as coisas do dia a dia da vida. E quando nós olhamos para a vida e o ensinamento de Paulo, nós percebemos isso. Quando se fala de vida cristã, logo se tem a ideia de obediência. E eu quero tratar nessa noite sobre obediência que transforma. Obediência que transforma não só a vida do obediente, mas a vida das pessoas que estão ao redor dele. A obediência à palavra de Deus, a obediência ao próprio Deus, ela transforma a própria vida e obrigatoriamente ela transforma a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você está sendo obediente à palavra de Deus? Você está cumprindo os mandamentos? Está pelo menos observando, tentando cumprir os mandamentos? Tentando respeitar as leis do Senhor? Quando se fala de autoridade hoje dentro das igrejas, parece que se fala de algo discrepante, distante, longe, impossível. E sabemos que quando nós falamos de autoridade, de obediência atrelada à igreja, nós observamos que as pessoas não querem conhecer, não querem viver e muito menos não querem obedecer, porque obediência está atrelado à convivência. Aqui nós adentramos nesse texto de Paulo que escreve a Timóteo, e Paulo está tratando com um filho na fé. Paulo está tratando com um discípulo, uma pessoa que conviveu com ele por muito tempo. E o interessante é que nós observamos, ao observar a vida dessas duas pessoas, o que é mais notório é que obediência está atrelado à convivência. Obediência está atrelado a estar junto. Obediência está atrelado a você fazer algo que alguém pede ou determina para você, confiando que aquilo que vai acontecer, obedecendo aquela pessoa, é segundo a vontade de Deus, porque você conhece a quem você está obedecendo. Você conhece a quem você está ouvindo. Você conhece aquele que está te ensinando, te pedindo ou te mandando. Olhe para Paulo e olhe para Timóteo. Quando você observa para esses dois, você olha que Paulo foi um homem que conheceu Timóteo muito novo, um homem que circuncidou Timóteo, indo contra os judaizantes, indo contra uma tradição que estava se formando ainda naquele tempo. Paulo conheceu a família de Timóteo, Paulo conheceu a avó de Timóteo, conheceu a mãe de Timóteo, e o próprio Paulo testemunha sobre a mãe de Timóteo, sobre a avó de Timóteo, reconhecendo nelas caridade e religiosidade, que foi capaz de ensinar ao seu filho e ensinar ao seu neto o caráter cristão, um caráter que se molda segundo a palavra de Deus.
E depois disso nós vamos perceber que Paulo e Timóteo têm uma longa convivência juntos. Timóteo acompanha Paulo nas suas viagens. Timóteo acompanha Paulo nas suas escritas. Timóteo é o enviado de Paulo para evangelizar. Nós encontramos aqui pessoas que estão convivendo, estão se conhecendo, estão se amando em Cristo, estão recebendo e vivendo a graça de Cristo todos os dias das suas vidas. Observe, Paulo e Timóteo, uma comunhão ministerial. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, verso 14 e verso 15. Atos 17, verso 14 e verso 15. Então, imediatamente os irmãos fizeram Paulo partir em direção do mar. Silas e Timóteo, porém, permaneceram. Os que acompanhavam Paulo conduziam-no a Atenas e logo voltaram trazendo ordem de Silas e Timóteo de irem ter com ele o mais depressa possível. Atos, capítulo 18, verso 5. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. 20, verso 4. Foram seus companheiros de viagem, Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco, e segundo de Tessalônica, Gaio, de Dóberes e Timóteo, e ainda Tíquico e Trófimo. 2 Coríntios, verso 1, capítulo 1, verso 19. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 19. Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus que vos anunciamos, eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Ou seja, nesses versos, nós observamos que em diversos momentos da vida de Paulo, nós encontramos Timóteo junto. E observe, quando eles estão juntos, Timóteo está aprendendo de Paulo, Timóteo está vivendo com Paulo, Timóteo está bebendo da doutrina de Paulo, Timóteo está observando as doutrinas de Paulo e muito mais, Timóteo está vendo a vida de Paulo. Porque Paulo ensinava não somente com palavras, mas ensinava com vidas. E a primeira caracterização que nós observamos dessa obediência que vem para a transformação, nós observamos que é uma obediência que é forjada por uma convivência. Uma convivência da qual Timóteo está com Paulo, ouve de Paulo, anda com Paulo, observa Paulo e é instruído através da vida e da doutrina de Paulo. Uma das primeiras características para que se preserve ou para que se manifeste a obediência. Agora, quando nós observamos a obediência em Cristo, nós observamos ao mesmo tempo a comunhão. Como nós vamos ter obediência a alguém se nós não temos nem comunhão com essas pessoas? Como nós vamos obedecer mutuamente às doutrinas de Cristo, às doutrinas do Evangelho, sendo que nós não temos comunhão com a igreja de Cristo? Hoje é tão difícil falar em obediência dentro da igreja, tão difícil falar de obediência dentro da igreja, porque nem dentro de casa se manifesta obediência. Filhos não obedecem pais. Esposas não são dependentes e submissas aos maridos. Maridos não são pessoas que amam suas esposas como Cristo amou a igreja. E nós observamos que nós estamos falando de famílias e casa. É um local onde nós acordamos juntos, deitamos juntos, praticamente comemos juntos, fazemos todas as coisas juntos. E você não observa uma comunhão que gera obediência e gera a glória de Deus.
É tão difícil você falar de obediência dentro da igreja, porque dentro de casa não existe isso. Dentro de casa existe muito mais facção e briga do que obediência. Dentro de casa existe muito mais rixa e disputa do que obediência. Dentro de casa existe muito mais soberba do que amor. Aí como chega um pastor diante da igreja e fala que dentro da igreja deve existir obediência mútua para a glória de Cristo? Sendo que você não aprendeu a ser obediente mútuo dentro de casa para a glória de Cristo. Muitos de nós queremos bater no peito e falar assim: dentro da minha casa existe obediência. Minha mulher lava a louça, ela limpa, ela faz, ela tem que fazer, ela tem que deitar na hora que eu quero. De outra forma, a mulher já fala assim: meu marido tem que chegar a hora que eu quero. Meu marido tem que deitar na hora que eu quero. Meu marido não pode assistir futebol. Meu marido tem que se moldar aos meus desejos. Se não, aí começam as ameaças, as brigas. E isso não é obediência mútua para a glória de Cristo. Isso são rixas mútuas para a desonra do nome de Cristo. E quantas casas nossas estão passando por isso? Quantas famílias nossas estão se desmoronando porque nós não sabemos o conceito de obedecer, porque nós não sabemos o conceito de comunhão e koinonia. Como que nós ensinamos nossos filhos hoje? Vocês já perceberam? É embaixo de pancada, ameaça. Por que os nossos filhos nos obedecem hoje? Porque eles têm medo, não porque eles têm respeito. E não porque eles têm prazer em obedecer às nossas ordens. Porque nós não nos comunhamos com os nossos filhos. Não temos a mínima união com os nossos filhos. Como que nossas famílias estão se relacionando? Esposo e esposa. É através daquelas farpas, daquelas brigas, daquelas ameaças. A esposa hoje já não tem mais prazer de deixar uma cama pronta, um lençol limpinho para o esposo, porque ela acha que aquilo é uma afronta ele chegar a tal hora. O esposo já não tem prazer em chegar em casa um pouquinho mais cedo para ficar com a esposa, porque acha que ele é uma afronta. Aí a gente percebe que é uma concorrência para desobediência, porque a comunhão não existe dentro do lar. E como falar de amor dentro da igreja? Como falar de obediência dentro da igreja? A dificuldade não é olhar para Timóteo que obedeceu a Paulo. A dificuldade é olhar para vocês e para mim tendo que obedecer o nosso pastor. A dificuldade é olhar para vocês e para mim tendo que obedecermos mutuamente um ao outro para glorificar o nome de Deus, porque nós não aprendemos a obedecer em casa. E Paulo e Timóteo viveram uma comunhão de amor. E Timóteo viveu e colocou-se nessa posição de obediência. Agora também, quando você observa esse texto, você vai observar que eles estavam juntos quando Paulo escreveu as suas cartas a determinadas igrejas. Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, o verso 1. Depois nós vamos olhar 2 Tessalonicenses, no verso 1 também. A 1 Tessalonicenses, no verso 1, Paulo começa dizendo o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Agora, 2 Timóteo, ele continua dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica. Da mesma forma, vamos para a carta de 2 Coríntios, nos versos primeiros também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, o irmão. Vamos também para Romanos 16, 20. Romanos 16, 21, desculpa. Saúda-vos, Timóteo, meu colaborador, e também Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Vamos também para, não precisamos ler, mas Filemão, Colossenses e Filipenses vai tratar da mesma forma. Timóteo estava com Paulo.
exercendo o ministério, escrevendo suas cartas, saudando os seus irmãos. E quando nós observamos comunhão, a comunhão não se estabelece somente em obediência, a comunhão se estabelece em prazer mútuo, em ministério mútuo, em graça mútua, em comunicação, em pregação, em obediência, em vida, em prazer que glorifica o nome de Deus. Quantos de nós estamos assim hoje, irmãos? Quantos de nós estamos vivendo em comunhão uns com os outros? Quantos de nós estamos dedicando sequer 1 minuto do nosso tempo para o nosso irmão, para a nossa igreja? Quantos de nós estamos observando ou parando 1 minuto do nosso tempo, da nossa semana, do nosso dia, do nosso final de domingo depois do culto para observar o sermão que foi proferido? Quantos de nós estamos parando para observar quantas burrices e quantas farpas nós estamos extraindo das nossas casas pela falta da nossa comunhão e pela falta da nossa obediência mútua para glorificar o nome de Deus? Quantos de nós estamos deixando de viver o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho dedicado para o próximo, não para nós mesmos, para que Ele seja glorificado e para que o próximo conheça o Senhor e para que o próximo comungue da paz do Senhor? Obediência que gera transformação é a obediência que está estabelecida na palavra de Deus. Eu vim de um ministério muito conturbado. Eu aprendi muito novo o que é questão de obediência pela minha família, principalmente pelo meu pai, de uma forma muito bruta e muito forte, porque as pessoas que são mais velhas, que receberam aquela carga dos seus pais na década de 50, na década de 60, eles apanhavam muito, eles eram muito castigados, eles sofriam muito. E lá tinha aquela doutrina, aquela certeza o seguinte: olha, aqui é o seguinte, aqui resolve ou na taca ou na taca. E os nossos pais aprenderam muito dessas doutrinas para passar para a gente de forma retorcida. Eu aprendi muito a obediência através disso. E quando eu estava nesse ministério, o qual eu adentrei, fui ordenado, auxiliei no ministério pastoral durante alguns anos, a certeza de obediência era essa, através da força, através do braço forte, através da ignorância, mas sempre permanecendo fiel e tentando ser digno de ser chamado discípulo de alguém. E naquele ministério eu comecei a perceber que tinha muitas coisas erradas. A obediência que eu aprendi dentro da minha casa não era vivida pelas pessoas que estavam do meu lado, que se diziam auxiliares, se diziam discípulos, se diziam servos. Eles não sabiam o que era ser obedientes, eles não sabiam o que era amar a doutrina, amar as exortações. E o pior de tudo, a pessoa que ensinava, a pessoa que falava, a pessoa que escrevia, também não sabia o que era o conceito de ser obediente e falar a obediência, porque ele pensava que tudo se seguia e acontecia segundo os preceitos do seu coração. Eu fui agraciado por Deus por 3 pessoas, fora meu pai, pastor Valbert, pastor Josias e pastor Aí. Com cada um eu pude aprender um pouco de conceito de servidão, um pouco de conceito de pastorado. E o que eu tenho percebido na vida do Ayrton, na vida do pastor Ayrton, o privilégio de viver em obediência, é que sua vida é totalmente entregue a Deus e dada a Deus, que não importam as coisas que estão acontecendo ao redor, você só quer cumprir a vontade do Senhor. As pessoas se levantaram contra você, não tem problema, elas vão se ver com Deus. Eu quero cumprir a vontade do Senhor. As pessoas estão maquinando contra você, não tem problema, eu estou obedecendo o Senhor, eu quero glorificar a Deus. As pessoas estão maldizendo você, as pessoas estão cirandando com você, não tem problema, eu estou obedecendo o Senhor, eu estou debaixo da palavra de Deus. Sabe o que eu observo nisso? É que todos os dias na minha vida, e eu acredito que na vida de vocês, nós temos que mudar constantemente.
Porque a certeza da obediência à palavra de Deus vai fazer com que nós cremos e obedecemos todos os dias a esse evangelho que é incorruptível. E quando nós tivermos essa certeza que a obediência que nós temos que viver é gerada através de uma comunhão, em primeiro lugar, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com a família, vai fazer com que Ele seja glorificado. E as pessoas que estão ao nosso redor vão começar a perceber mudanças. As pessoas vão mudar. Mas nós somos os últimos a querer mudança. O professor Vadislau disse uma coisa muito interessante. Eu vivo orando para minha esposa mudar. E Deus nunca obedeceu minha oração, cumpriu minha oração. É porque essa oração ela é inexistente, ela é nula, ela é burra, ela é antibíblica. Eu não devo orar para minha esposa mudar. Eu devo orar para eu mudar. E para eu orar para eu mudar, eu tenho que ter a consciência de obedecer. Eu tenho que ter a consciência de comunhão. Se você não tem consciência de comunhão, você não tem consciência de obediência. E se você não tem consciência de obediência, é muito mais fácil olhar para o irmão do lado, aquele irmão da igreja atribulado, e falar: rapaz, aquele irmão tem que mudar, aquele irmão é atribulado. É muito mais fácil eu olhar para minha esposa, a minha esposa olhar para mim, eu olhar para o meu filho, eu olhar para a sociedade, eu olhar para todo mundo e ter a certeza que todo mundo deve mudar, todo mundo deve se forjar. Eu não, eu sou perfeito, mas está errado. A obediência que é implantada nos nossos corações pela palavra de Deus, pela força e iluminação do Espírito Santo, faz que a minha mudança obrigue as pessoas a mudarem. Eu já contei esse fato, mas eu quero compartilhar com vocês. Eu tinha um cliente que eu vou falar uma coisa para vocês. Aquele camarada lá é para você falar assim: não, seu dinheiro eu não quero, o dinheiro para mim fica longe. Quando ele chegava na loja, todo mundo fechava a cara. Eu não sei o que deu na minha cabeça para não falar que eu fui crente demais, mas ele começou a chegar, eu comecei a cumprimentar ele. E aí, meu camarada, como é que você vai? E ele bruto igual uma tora. Ô, meu irmãozão, beleza? Rapaz, não passou uma semana. Esse cara, quando chegava, ele lá falou: ô, irmãozão. Aí começava. Esses dias ele chegou, um tempo atrás, ele chegou e falou assim: ô, irmão, me desculpa. E eu nunca falei para ele que eu era crente. Me desculpe, irmão. Eu sei que eu agi errado. Eu sei que você é um homem de Deus. E é porque eu não repara não, eu sou doido, eu tenho problema. Mas me desculpa, eu quero mudar, eu quero pedir desculpa para todo mundo. Pediu desculpa para os funcionários todos. E hoje ele chega e ele é uma pessoa diferente. Sabe por quê? Não porque eu quis fazer com que ele mudasse, mas eu entendi que a mudança não tinha que vir dele, a mudança tinha que vir de mim. Se a mudança não brotar no meu coração, muito difícil brotar no coração de um ímpio. Se a mudança não brotar no meu coração, a obediência que não brotar no meu coração, muito difícil brotar no coração da minha esposa. Mas sabe por que nós não queremos mudar? Porque nós somos desobedientes e ignorantes em relação à palavra de Deus. Pedro bateu a cabeça, era bom, ele queria ser o maior, ele queria estar com Cristo, ele queria morrer com Cristo, ele era impetuoso, mas ele teve que negar Cristo 3 vezes e teve que contemplar os olhos do Senhor nas suas negativas. Quando que você vai querer mudar? Será que você vai precisar olhar dentro dos olhos do Senhor para que o Senhor fale para você: você é um traidor, em você não existe nada de força, em você só existe pecado? Será necessário isso acontecer contigo? Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, precisamos ter comunhão com nossa família, com o Senhor e com a comunidade, para que Deus seja glorificado. O interessante é que Paulo conhecia as necessidades daquela igreja, e aí que nós começamos a perceber a questão da obediência. Porque Paulo, grande teólogo, um homem que doutrinou muito, ele conhecendo as necessidades daquela igreja, e as necessidades daquela igreja eram ensinamentos
de outras doutrinas, eram fábulas e genealogias, eram hipocrisias, palavras frívolas, falsos doutores. Essas eram as necessidades que estavam matando a igreja, eram práticas que estavam destruindo a comunhão daquelas pessoas. E a necessidade maior daquela igreja era a necessidade de uma exortação com palavras de vidas, era uma exortação com palavras e com vida transformada. E sabe quem tinha essa exemplificação para demonstrar para essa igreja? Timóteo. E aí eu percebo que a exposição do texto hoje se concentra em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Se eu te recomendei. Ou seja, a gente começa a perceber que Paulo recomenda a Timóteo ficar em Éfeso para ensinar essa igreja que eles têm que deixar de ser hipócritas, que eles devem deixar e abandonar as genealogias, as tradições. Mas sabe o que é interessante? Que quando nós temos comunhão, somos obedientes, estamos debaixo da palavra de Deus, até as recomendações, os pedidos e as ordens mais difíceis, nós a recebemos com graça e alegria, porque ela vai glorificar o nome de Deus. Cara, não é fácil. Você imagina que foi fácil para Timóteo ficar nesse local, onde as fábulas, as fantasias, a promiscuidade, as perversidades, as distorções estavam acontecendo em todos os lugares, e principalmente dentro daquilo que era chamado de igreja. Como que alguém que ama deixa uma pessoa, ordena uma pessoa e recomenda uma pessoa ficar naquele local? E como quem que é obediente em amor, aceita essa situação? Por causa da palavra de Deus. Por causa da consciência que foi transformada, que não se importa consigo próprio, mas se importa com a glória de Deus. Não se importa com a sua própria vida, mas se importa com a vida daqueles que estão praticando errado e podem ser transformados por uma palavra de verdade e por uma vida verdadeira forjada na palavra de Deus. Por que é difícil uma esposa ser submissa ao seu esposo? Porque a sua vida não é forjada na palavra de Deus. Por que é difícil um esposo amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Porque a sua vida não é forjada na palavra de Deus. Por que é difícil nós nos amarmos mutuamente? Porque a nossa vida não é forjada na palavra de Deus. Sabe quem é fácil amar? Quem nos ajuda, quem nos ama, quem move o céu e terra para nos fazermos felizes. Difícil amar aquela pessoa que pouco importa com a gente. Difícil é se entregar para aquela pessoa que pouco fez por nós. Mas o Evangelho de Jesus diz que nós não devemos amar quem nos ama, simplesmente, mas nós devemos amar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos odeiam. Aí nós começamos a perceber que as ordens e as petições mais absurdas vão ser simples, porque o que habita no nosso coração é a palavra de Deus. O que você está disposto a fazer hoje? A quem você está disposto a amar? Até que ponto você está disposto ou você está disposta a obedecer às ordenanças do Evangelho que são apregoadas nessa igreja? Até que ponto você está disposto ou disposta a obedecer às doutrinas e aos aconselhamentos que vocês recebem dos seus conselheiros bíblicos? Até que ponto vocês estão dispostos a obedecer mutuamente os vossos irmãos e os irmãos a obedecerem mutuamente vocês para a glória de Deus? Até que ponto? Até que ponto vocês estão dispostos a pararem hoje e falar: a minha casa vai mudar porque hoje chega uma pessoa diferente? Não chega a pessoa que saiu, chega a pessoa que foi transformada pelo Evangelho hoje. Poucas pessoas vão ser mudadas nessa sociedade, porque por aquela porta vai sair alguém que entrou diferente. Vocês estão dispostos a fazer isso? Só está disposto a fazer isso quem está disposto a amar. E a obediência gera transformação.
Paulo ordenou, Timóteo obedeceu. E centenas de pessoas tiveram suas vidas transformadas naquele local, naquela igreja, porque assim aprove a Deus. Até que ponto você está disposto a obedecer? Seu casamento, seus filhos, sua família, a igreja, sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, já disse aquele sábio que quando nós cantamos é o momento que nós mais mentimos. E nós cantamos todos os dias que nós vivemos para Te servir. Nós vivemos para Te glorificar, Te obedecer, Te exaltar e entregarmos as nossas vidas em Tuas mãos. Mas a nossa prática é totalmente incoerente com as nossas palavras. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. E nos conduza, Senhor, a um viver em obediência. Nos conduza, Senhor, a um obedecer por uma vivência cristã, forjada na Tua palavra. E que Tu sejas glorificado, Senhor, na nossa família, na nossa igreja, nessa sociedade permissiva, pecaminosa, doente, que não busquemos a mudança do próximo, mas que todos os dias lutemos para que nós possamos ser mais santos, mais diferentes, mais forjados, mais santificados e mais convencidos e iluminados pelo Teu Espírito Santo, para que Tu sejas glorificado. Coloca, Pai, por favor, em nosso coração esse desejo e essa consciência de que a nossa vida é para a Tua glória. E tira, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder das Tuas mãos, pelo poder do Teu querer, esse desejo e essa certeza que a nossa vida é para o desejo do nosso coração. Tira, meu Deus, essa deturbação completa da vida. Tira, Senhor, essa característica que nos afasta de Ti, e faça com que hoje saiam daqui pessoas diferentes, Pai. Faça, Pai, em nome de Jesus, que hoje saiam daqui pessoas, homens, esposos, esposas, filhos e filhas, inseridos numa sociedade, dispostos a viver diferentes, pelo poder da Tua palavra, não para exibicionismo, mas para a glória do Teu santo nome. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.